A paz a todos! Vamos continuar a leitura do livro Rumo aos 120 anos. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, Detoxificação. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ezequiel 36, 25. Com a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003, constatou-se que o cérebro da célula é a sua membrana, e não o núcleo, como se acreditava. O núcleo da célula contém o DNA, que é o nosso banco de dados. O DNA se agrupa em genes e uma sequência de genes forma um cromossomo. A espécie humana tem 23 pares de cromossomo, totalizando 46 cromossomos. Na genética, a definição de genótipo e fenótipo, elaborada pelo botânico e geneticista dinamarquês Wills Ludwig Johnsens no início do século XX, foram fundamentais para o desenvolvimento dessa ciência. O genótipo refere-se à constituição genética de um indivíduo. É determinado pelo conjunto de cromossomos que ele herdou de seus pais, 23 de cada um. E também define as limitações de desenvolvimento de um indivíduo, desde a sua forma embrionária até a fase adulta. Já o termo fenótipo é usado para designar as características externas, morfológicas, aspectos, fisiológicas, funções e comportamentais de um indivíduo. Por isso, de maneira geral, podemos dizer que ele se refere principalmente à aparência de um indivíduo. Não são os genes por si só que resolvem se expressar em determinado fenótipo, mas sim as informações físicas e genéticas que atingem a membrana que estimulam a expressão deste ou daquele gene. Cada gene pode ter 30 mil destinos, expressões diferentes, conforme o meio em que vivemos. Portanto, você não está mais condenado pelos seus genes. O papel principal é do meio ambiente, desde seu status nutricional até os seus pensamentos e emoções do dia a dia. Depois de sequenciar seu próprio genoma, o pioneiro pesquisador em genômica Craig Venter comentou o seguinte: a biologia humana é realmente muito mais complicada do que imaginamos. Todo mundo fala sobre os genes que receberam de seu pai e sua mãe, mas, na realidade, esses genes têm muito pouco impacto sobre os resultados da vida. Os genes não são absolutamente o nosso destino. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento de risco de uma doença, mas na maioria dos casos eles não vão determinar a causa real da doença. Isso é tão impactante que um artigo publicado em 2008 sob o título Câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças de estilo de vida concluiu que somente 5 a 10% dos cânceres se explicam pelo fator genético. E o resto? 30 a 35% dieta, 25 a 30% tabagismo, 15 a 25% infecções, 10 a 20% obesidade, 10 a 15% outros, 4 a 6% álcool. As toxinas, agentes agressores, entram no organismo por meio do ar dos alimentos, da água e pelo contato direto com a pele. Sendo assim, a prevenção está em mudança de hábitos de vida, uso de antioxidantes e agentes desintoxicantes, redução na exposição involuntária a agentes tóxicos. Poluição. Por poluição, entende-se a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e ao ecossistema ali presente. Os agentes de poluição, normalmente designados por poluentes, podem ser de natureza química, genética ou energéticos, como nos casos de luz, calor ou radiação. Os poluentes mais frequentes e seus efeitos mais temidos são os seguintes: dioxina. Na realidade, dioxina não corresponde a apenas uma substância, mas um grupo de cerca de 75 compostos altamente persistentes no meio ambiente e que representam diferentes graus de toxicidade, produzido na queima de produtos que contêm cloro. O PVC, por exemplo, nosso velho conhecido, é inofensivo em si, todavia sua queima gera dioxina. Além disso, ocorre também a liberação de ácido cianídrico, um tóxico poderoso. Uma vez lançadas no meio ambiente, as dioxinas podem alastrar-se por grandes distâncias, carregadas por correntes aéreas e marinhas. Por possuírem essa capacidade de disseminação, as dioxinas representam um tipo de contaminante onipresente, que pode ser encontrado nos tecidos, no sangue e no leite materno das populações de quase todos os países do mundo. Em 1997, a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer classificou as dioxinas mais tóxicas como os carcinógenos humanos.
Elas estão associadas a inúmeros outros impactos na saúde, como alterações no desenvolvimento sexual, problemas reprodutivos masculinos e femininos, supressão do sistema imune, diabetes, distúrbios hormonais, câncer, malformações fetais e doenças neurológicas. Chumbo. O chumbo é um metal pesado proveniente de carros, pinturas, água contaminada e indústrias. Sua acumulação nos tecidos orgânicos pode causar perturbação da biossíntese na hemoglobina e anemia, aumento da pressão sanguínea, lesão renal, abortos, alterações no sistema nervoso e danos ao cérebro, diminuição da fertilidade do homem, distúrbios da aprendizagem e modificações no comportamento das crianças, como agressão, impulsividade e hipersensibilidade. Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuamos a leitura do livro.